Ouçam meus leitores e ouvintes, essa é a continuação da narração completa do livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Quando se trata de dinheiro, existem muitos aspectos irônicos. Um dos principais é: fortuna é aquilo que você não vê. Minha experiência como manobrista se deu em meados dos anos 2000, em Los Angeles, quando a ostentação material só não era mais importante do que respirar. Se você visse uma Ferrari pela rua, presumia que o dono do carro era rico, mesmo que não prestasse muita atenção nele. Contudo, ao conhecer algumas daquelas pessoas, percebi que nem sempre era o caso. Muitas eram pessoas de sucesso relativo que haviam gastado uma grande parte do contra-cheque delas em um veículo. Eu me lembro de um sujeito que vou chamar de Roger. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Eu não fazia ideia de qual era o seu trabalho, mas ele dirigia um Porsche, o que era suficiente para que as pessoas tirassem as próprias conclusões. Então, em um dia, Roger chegou dirigindo um Honda velho. O mesmo se deu na semana seguinte e na outra. O que aconteceu com o Porsche? Perguntei. Ele respondeu que o veículo fora tomado por falta de pagamento das prestações. Não havia uma gota de constrangimento ali. Ele respondeu como se estivesse passando para a próxima jogada do jogo. Todas as suposições que eu fizera a respeito dele estavam erradas. Los Angeles tem um monte de Rogers. Alguém que dirige um carro de $100.000 pode até ter uma fortuna. Só que o único dado que você tem sobre a fortuna dessa pessoa é que ela tem $100.000 a menos do que tinha antes de comprar o carro, ou $100.000 a mais em dívidas. Isso é tudo que você sabe sobre ela. Temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos, porque essa é a informação que está diante de nós. Não temos como ver as contas bancárias ou os recibos de imobiliárias. Portanto, contamos com as aparências para avaliar o sucesso financeiro alheio. Carros, casas, fotos do Instagram. O capitalismo moderno fez com que o hábito de fingir até conseguir se tornasse uma ótima fonte de negócios. A verdade, no entanto, é que a fortuna é aquilo que você não vê. Fortuna são os carros de luxo não adquiridos, os diamantes não comprados, os relógios não usados, as roupas deixadas nas araras e o assento na primeira classe recusado. Fortuna são os ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas. Não é assim que costumamos pensar sobre o que é fortuna, porque não temos como contextualizar o que não vemos. A cantora Rihanna quase foi à falência depois de gastar em excesso, e então processou seu consultor financeiro. O conselheiro respondeu: não era óbvio para ela que se você gastasse o seu dinheiro com coisas, vai acabar com as coisas e sem o dinheiro. Sinta-se à vontade para rir, mas a resposta é não. Isso não é óbvio para as pessoas. Quando elas dizem que querem ser milionárias, talvez estejam dizendo, na verdade, que gostariam de gastar $1.000.000. E isso é literalmente diferente de ser milionário. O oposto. O investidor Bill Mann escreveu certa vez: não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas. No entanto, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que não tem. Simples assim. É um ótimo conselho, mas, talvez, não vá direto ao ponto. A única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem. Essa não é apenas a única forma, como também é a própria definição de fortuna em si. No entanto, devemos ter cuidado na hora de fazer a distinção entre fortuna e riqueza. Isso vai além da semântica. Ignorar essa distinção provoca inúmeras decisões financeiras imprudentes. Riqueza tem a ver com o rendimento atual. Provavelmente alguém que dirige um carro de $100.000 é rico, porque, mesmo que a pessoa tenha financiado o veículo, é preciso um certo nível de rendimentos para pagar as prestações. A mesma coisa vale para quem mora em casas enormes. Não é difícil identificar pessoas ricas. Elas com frequência se esforçam para serem notadas. Já a fortuna é algo escondido, é a receita não gasta, é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opções, flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz hoje. Dieta e exercício oferecem uma analogia útil aqui. Perder peso é notoriamente difícil,
mesmo para quem pratica muito exercício. No livro Corpo, um guia para usuários, o autor Bill Bryson explica por quê. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que pessoas costumam superestimar em 4 vezes o número de calorias queimadas em uma sessão de exercícios. Elas também consomem, em média, cerca de 2 vezes mais calorias do que as a que acabaram de queimar. Portanto, você pode jogar fora bem rápido o resultado de bastante exercício ao comer muito, e a maioria de nós faz isso. Praticar exercício é como ser rico. Você pensa, eu me esforcei, agora mereço uma bela refeição. Fortuna é recusar aquela refeição deliciosa e, de fato, queimar calorias. Fazer isso é difícil, requer autocontrole, mas gera um resultado de diferença entre o que você poderia fazer e o que optou por fazer, o que vai acumulando ao longo do tempo. O problema para muita gente é que é difícil encontrar modelos de riqueza. No entanto, é mais difícil encontrar pessoas que tenham fortunas, porque, por definição, o sucesso delas está mais escondido. É claro que há pessoas que possuem fortunas e, ao mesmo tempo, gastam muito dinheiro. Mesmo nesses casos, no entanto, o que vemos é a riqueza delas, não a fortuna. Vemos os carros que decidiram comprar e, talvez, a escola em que escolheram matricular os filhos. Não vemos as poupanças, os planos de previdência ou as carteiras de investimento. Vemos as casas que elas compraram, não as que poderiam ter comprado se tivessem passado do limite. O perigo aqui é que acredito que a maioria das pessoas, no fundo, deseja ter uma fortuna. Elas querem ter liberdade e flexibilidade, que é o que os ativos financeiros, ainda não gastos, podem proporcionar. Contudo, está tão arraigada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna. E como não conseguimos enxergá-la, é difícil aprender sobre ela. As pessoas são boas em aprender por intuição, mas a natureza oculta das fortunas torna difícil imitar os outros e aprender com as decisões deles. Depois de morto, Ronald Read se tornou um modelo financeiro para muita gente, e ele foi celebrado pela mídia e louvado nas redes sociais. Mas ele não foi o modelo financeiro de ninguém enquanto estava vivo, porque cada centavo da riqueza dele estava escondido, até mesmo daqueles que o conheciam. Imagine como seria difícil virar escritor se você não pudesse ler as obras dos grandes autores. Quem seria a sua inspiração? Quem você admiraria? Quais truques e dicas sutis iria adotar? Uma coisa que já é árdua se tornaria ainda mais difícil. É complicado aprender com o que não se pode ver. Isso ajuda a explicar porque muita gente tem dificuldade em acumular uma fortuna. O mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que, na verdade, possuem fortunas. E dessas pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Tenha isso em mente ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos. Mas, se é fortuna aquilo que você não gasta, de que ela serve? Bem, permita-me convencê-lo a guardar dinheiro. Capítulo 10. Guarde dinheiro. O único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam. Que maravilha! Permita-me convencê-lo a guardar dinheiro. Não vai demorar muito. Mas é uma tarefa estranha, não? As pessoas precisam ser convencidas a guardar dinheiro? A resposta é sim. Muitas precisam. A partir de um determinado nível de rendimentos, as pessoas se enquadram em 3 grupos: os que guardam dinheiro, os que acham que não conseguem fazer isso e os que acham que não precisam fazer isso. Este capítulo se dirige aos 2 últimos. A ideia básica aqui, que é simples, mas fácil de ser ignorada, é que acumular uma fortuna tem pouco a ver com os seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos, e muito a ver com o quanto você economiza regularmente. Eis aqui uma breve história sobre o poder da eficiência. Na década de 1970, o mundo parecia estar ficando sem petróleo. Não era difícil fazer a conta. A economia global consumia muito petróleo. A economia global estava crescendo e a quantidade de petróleo que éramos capazes de extrair não crescia no mesmo ritmo. Não ficamos sem petróleo, ainda bem, mas isso não aconteceu porque encontramos mais ou porque nos tornamos melhores em extraí-lo do solo. A principal razão pela qual superamos a crise do petróleo é porque começamos a produzir carros, fábricas e casas mais eficientes.
do que antes. Os Estados Unidos usam 60% menos energia por dólar do PIB hoje do que usavam em 1950. A média de quilômetros por litro dos veículos automotivos dobrou desde a década de 1975. Um Ford Taurus sedã de 1989 fazia em média 7,65 km por litro. Um Chevy Suburban de 2019, um SUV absurdamente grande, faz em média 7,7. O mundo aumentou sua fortuna energética sem incrementar a energia de que dispunha, mas ao diminuir a energia de que precisava. A produção de petróleo e gás nos Estados Unidos aumentou 65% desde 1975, ao passo que a maior conservação e a maior eficiência mais do que dobraram o rendimento dessa energia. Portanto, é fácil perceber o que mais foi relevante. A questão aqui é que encontrar mais energia está em grande parte fora do nosso controle e repleto de incertezas, porque depende de uma combinação delicada envolvendo a geologia, a geografia, o clima e a geopolítica corretos. No entanto, tornar mais eficiente o uso de energia está sob o nosso controle. A decisão de comprar um carro mais leve ou andar de bicicleta depende apenas de você. E a garantia de melhorar a eficiência é de 100%. A mesma coisa vale para o dinheiro. Os retornos dos investimentos podem torná-lo rico. No entanto, sempre será uma incógnita se uma determinada estratégia de investimentos vai funcionar, por quanto tempo vai funcionar, se os mercados vão cooperar ou não. Os resultados estão repletos de incertezas, poupança e frugalidade, que equivalem à conservação e à eficiência nas finanças. São as variáveis da equação monetária que mais estão sob o seu controle e cuja garantia de serem tão eficazes no futuro quanto são hoje é de 100%. Se você encarar a formação de riqueza como algo que exige mais dinheiro ou maiores retornos nos investimentos, pode acabar tão pessimista quanto os analistas estavam na década de 1970. O caminho a seguir parece difícil e fora do seu controle. Porém, se você encarar esse processo como algo movido pela sua frugalidade e sua eficiência, o destino se torna mais claro. Uma fortuna é simplesmente o que sobra depois que você gasta o que ganha. E já que é possível acumular uma fortuna sem ter uma alta renda, mas é impossível acumular uma fortuna sem guardar dinheiro, fica claro qual das duas coisas é fundamental. Mais importante de tudo, o valor dessa fortuna muda de acordo com as suas necessidades. Digamos que você e eu temos o mesmo patrimônio líquido, e digamos que você seja um investidor melhor que eu. Eu consigo obter retornos anuais de 8% e você de 12%. No entanto, eu sou mais eficaz com o meu dinheiro. Digamos que eu precise de metade do que ganho para ser feliz, ao passo que o seu custo de vida cresce na mesma medida que os seus retornos. Estou em melhor situação que você. Apesar de ser um investidor pior, obtenho mais benefícios a partir dos meus investimentos, ainda que meus retornos sejam mais baixos. A mesma coisa se aplica aos rendimentos. Aprender a ser feliz com menos dinheiro cria uma folga entre o que você tem e o que você deseja. Semelhante à folga adquirida ao receber um aumento, mas que no caso é mais fácil e está mais sob o seu controle. Guardar um percentual maior dos seus rendimentos significa ter despesas mais baixas do que você eventualmente poderia ter. E ter despesas mais baixas significa que as suas economias podem cobrir um período maior do que se você gastasse mais. Veja isso no contexto de quanto tempo e esforço são necessários para aumentar em 0,1% ao ano o desempenho de um investimento. Milhões de horas de pesquisa, dezenas de bilhões de dólares de trabalho por parte de profissionais. É fácil perceber o que é potencialmente mais importante e o que vale a pena correr atrás. Existem investidores que trabalham 80 horas por semana para acrescentar 1/10 de ponto percentual aos seus retornos, enquanto há 2 ou 3 pontos percentuais de excesso no estilo de vida deles que poderia ser explorado com muito menos esforço. Grandes retornos e grandes salários são incríveis se puderem ser alcançados, e algumas pessoas conseguem fazer isso, mas o fato de haver tanto trabalho em um dos lados da equação financeira e tão pouco no outro oferece uma oportunidade de ouro para a maioria das pessoas. A partir de um determinado nível de rendimentos,
Tudo o que você precisa fazer é não alimentar seu ego. Todo mundo precisa do básico. Uma vez que isso seja resolvido, há outro nível de conforto básico, e além dele, existem níveis básicos que são, ao mesmo tempo, confortáveis, divertidos e esclarecedores. No entanto, gastar além de um nível bastante baixo de materialismo é sobretudo um reflexo do ego se alimentando dos seus rendimentos. Uma forma de gastar dinheiro só para mostrar às pessoas que você tem ou tinha dinheiro. Com isso em mente, uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando sua renda, mas sim a sua humildade. Quando você define suas economias com folga entre o ego e os seus rendimentos, percebe que muitas pessoas com rendimentos razoáveis guardam tão pouco dinheiro. Há uma luta diária contra o instinto de se exibir até o limite mais extremo de acompanhar o que os outros estão fazendo. Pessoas com um longo sucesso em finanças pessoais, não necessariamente aquelas com rendimentos mais altos, tendem a não dar a mínima para o que os outros pensam delas. Assim, a capacidade de guardar dinheiro está mais sob controle das pessoas do que elas imaginam. Você pode guardar gastando menos. Você pode gastar menos se desejar menos. E vai desejar menos se não se importar tanto com o que os outros pensam de você. Como afirmo várias vezes durante este livro, dinheiro tem mais a ver com psicologia do que com finanças. E você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. Algumas pessoas economizam dinheiro para dar entrada em uma casa, em um carro novo ou em um plano de previdência. Isso tudo é ótimo. Mas não é preciso ter um objetivo de comprar uma coisa específica para se guardar dinheiro. Você pode guardar apenas por guardar. E de fato é o que deveria fazer. É o que todo mundo deveria fazer. Guardar dinheiro apenas para um objetivo específico faz sentido em um mundo previsível. Mas o nosso mundo não é assim. Guardar dinheiro é uma proteção contra o poder incontrolável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos. Outro benefício é guardar dinheiro que não está vinculado a um objetivo específico. É aquele sobre o qual falamos no capítulo 7. Ter controle do próprio tempo. Todo mundo está ciente das coisas tangíveis que o dinheiro pode comprar. Já as intangíveis são mais difíceis de serem compreendidas. Por isso, tendem a passar despercebidas. Porém, os benefícios intangíveis do dinheiro podem ser muito mais valiosos e capazes de aumentar sua felicidade do que as coisas tangíveis que costumam ser os alvos óbvios das nossas reservas. Economizar sem ter um objetivo específico proporciona alternativas e flexibilidade. A possibilidade de esperar a oportunidade de atacar. Proporciona tempo para pensar. Permite que você decida os rumos de acordo com o que quer. Cada pedacinho de economia é como pegar um momento no futuro que seria de propriedade de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo. Essa flexibilidade e esse controle sobre o tempo são os retornos invisíveis que o dinheiro proporciona. Qual é a taxa de rendimento do dinheiro no banco que lhe permite mudar de carreira, se aposentar mais cedo ou ficar livre de preocupações? Eu diria que é incalculável. É incalculável de duas maneiras. É tão grande e tão importante que não temos como definir um preço para ela. Mas também é literalmente incalculável. Não temos como medi-la, da mesma forma que fazemos com as taxas de juros. E tendemos a ignorar aquilo que não conseguimos mensurar. Quando você não tem controle sobre o seu tempo, é forçado a aceitar tudo que surge no seu caminho. Porém, se tiver flexibilidade, terá tempo para esperar por oportunidades menos óbvias. Este é um rendimento invisível que as suas economias proporcionam. Mesmo um dinheiro guardado na poupança, que rende 0% de juros, pode gerar um retorno extraordinário se lhe der a flexibilidade de conseguir um emprego melhor, ainda que com um salário mais baixo, ou de esperar por uma oportunidade de investimento que surge quando aqueles sem flexibilidade ficam desesperados. E esse retorno invisível está se tornando cada vez mais importante. O mundo costumava ser hiperlocal. Pouco mais de um século atrás, 75% dos americanos não tinham um telefone ou serviço de correio regular. De acordo com o historiador Robert Gordon, isso tornava a competição hiperlocal também. Um trabalhador com uma inteligência mediana podia se tornar o melhor na cidade em que morava e seria tratado como tal por não precisar competir com o trabalhador mais inteligente de outra cidade. Hoje, isso mudou.
Um mundo hiperconectado significa que o repertório de talentos com os quais você compete passou de centenas ou milhares da sua cidade para milhões ou bilhões do mundo inteiro. Isso é especialmente verdade em relação a empregos que dependem de trabalho intelectual, educação, marketing, análise, consultoria, contabilidade, programação, jornalismo e até mesmo medicina. Competem cada vez mais em grupos globais de talentos. Mais campos tendem a entrar nessa categoria à medida que a digitalização elimina as fronteiras globais, conforme os softwares forem engolindo o mundo, como disse o capitalista de risco Mark Andreessen. Uma pergunta que você deve fazer quando sua concorrência aumenta é: como posso me destacar? Eu sou inteligente? É cada vez mais uma resposta ruim para essa pergunta, porque tem muita gente inteligente no mundo. Quase 600 pessoas gabaritam o vestibular todo ano nos Estados Unidos. Outras 7.000 ficam atrás por pouquíssimos pontos. Em um mundo globalizado, no qual os vencedores levam sempre a melhor, indivíduos assim são cada vez mais seus concorrentes diretos. Inteligência não é uma vantagem verdadeira em um mundo que se torna tão conectado quanto o de hoje, mas flexibilidade é. Em um mundo onde a inteligência é hipercompetitiva e muitas habilidades técnicas anteriores se tornaram automatizadas, as vantagens competitivas tendem a ser habilidades comportamentais, como comunicação, empatia, talvez, acima de tudo, a flexibilidade. Se você é flexível, pode aspirar boas oportunidades, tanto na carreira quanto nos investimentos. Você terá melhores chances de aprender uma nova habilidade quando for preciso. Não precisará disputar com concorrentes que sabem fazer as coisas que você não sabe e terá mais liberdade para descobrir a sua paixão e o seu nicho no seu tempo. Você pode desenvolver uma nova rotina, um ritmo mais lento e olhar para a vida a partir de outros valores. A possibilidade de fazer tudo isso quando a maioria das pessoas não pode é um dos poucos diferenciais que existem em um mundo onde a inteligência não é mais uma vantagem palpável. Ter maior controle sobre o próprio tempo e suas opções está se tornando uma das coisas mais valiosas do mundo. É por isso que mais pessoas podem e devem guardar dinheiro. E sabe o que mais elas deveriam fazer? Parar de tentar ser tão racionais. Vou explicar por quê. Capítulo 11. Razoável, racional. Buscar ser mais razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional. Você não é uma planilha. Você é uma pessoa com emoções e dúvidas. Levei um tempo para entender isso, mas depois que a ficha caiu, percebi que esse é um dos aspectos mais importantes quando se trata de finanças. Essa conclusão aponta para uma coisa que costuma passar despercebida. Não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras. Procure ser bastante razoável. Ser razoável é mais realista e as chances de você se manter razoável ao longo do prazo são maiores, que é o fator mais importante ao administrar o seu dinheiro. Para ilustrar o que quero dizer, permita-me contar a história de um sujeito que tentou curar a sífilis usando a malária. Julius Wagner Jauregg foi um psiquiatra do século XIX, com as habilidades singulares. Ele era muito bom em identificar padrões, e além disso ele via como ousadia, o que os outros costumavam enxergar como loucura. Sua especialidade eram pacientes com neurosífilis grave. Na época, um diagnóstico fatal, sem tratamento. O médico começou a notar um padrão. Os pacientes com sífilis tendiam a se recuperar caso tivessem um infortúnio adicional de ter febres prolongadas, provocadas por outras doenças. Wagner Juarez presumiu que aquilo se devia a uma coisa da qual os médicos já desconfiavam. Havia alguns séculos, mas que ainda não compreendiam tão bem que a febre desempenhava um papel no combate às infecções. Portanto, ele tirou a conclusão lógica. No início do século XX, Wagner Jauregg começou a injetar em pacientes cepas menos agressivas de febres tifoide, malária e varíola, para se desencadear febres altas o suficiente para matar a sífilis. Sim, isso era bastante perigoso. Não é só impressão sua.
Alguns dos pacientes morreram devido a esse tratamento. Por fim, ele optou por uma versão branda da malária, uma vez que ele podia ser combatida com a administração de quinino após alguns dias de terríveis febres. Após uma sequência trágica de tentativa e erro, seu experimento deu resultado. Wagner Jauregg relatou que 6 em cada 10 pacientes com sífilis tratados com a malarioterapia se recuperaram, em comparação a cerca de 3 em 10 pacientes não tratados. Ele ganhou o Nobel de Medicina em 1927. A instituição sueca disse: a empreitada que ocupou Wagner Jauregg ao longo de sua vida profissional foi o esforço por curar doenças mentais por meio da indução de febre. A penicilina acabou tornando a malarioterapia obsoleta. Ainda bem. No entanto, Wagner Jauregg é um dos únicos médicos da história que não apenas constatou o papel desempenhado pela febre no combate a infecções, como também prescreveu uma forma de tratamento. A febre era tão temida quanto misteriosa. Os antigos romanos adoravam a deusa Febres, que protegia as pessoas das febres. Havia o hábito de deixar amuletos para ela nos seus templos, na esperança de evitar a próxima rodada de calafrios. Wagner Jauregg, porém, estava no caminho certo. A febre não é um incômodo acidental. Ela desempenha um papel importante no caminho do corpo rumo à recuperação. Hoje temos evidências melhores e mais bem embasadas, cientificamente, da utilidade da febre no combate a infecções. Foi provado que um aumento de 0,5 graus na temperatura corporal diminuiu a taxa de replicação de alguns vírus por um fator de 200. Vários pesquisadores identificaram um resultado melhor entre os pacientes que apresentaram febre. Escreve um artigo do National Institute of Health. O Seattle Children's Hospital tem uma seção no seu site dedicada a orientar os pais e mães que podem entrar em pânico ao menor sinal de aumento na temperatura dos filhos. As febres ativam o sistema imunológico do corpo. Elas ajudam o corpo a combater infecções. Febres normais entre 37,5 e 40 graus são boas para crianças que estão doentes. Mas é aí que a ciência termina e a realidade assume. A febre é quase universalmente vista como uma coisa ruim. Ela é tratada com medicamentos, como paracetamol, para baixarem com a mesma rapidez com que aparece. Apesar de ser um mecanismo de defesa, com milhões de anos de evolução, nenhum pai, nenhum paciente, poucos médicos e com certeza nenhuma empresa farmacêutica enxerga a febre como algo diferente de um incômodo que precisa ser eliminado. Essas visões não correspondem ao conhecimento científico. Um estudo foi contundente. O tratamento da febre é comum no ambiente de UTI e provavelmente está relacionado ao dogma padrão, não à prática baseada em evidências. Howard Markel, diretor do Center for the History of Medicine da Universidade de Michigan, fez o seguinte comentário sobre a fobia que se tem da febre. Essa é uma prática cultural que se espalhou com a mesma amplitude que as doenças infecciosas por trás dela. Por que isso acontece? Se a febre é benéfica, por que a combatemos? Acho que a resposta é simples. Porque a febre dói e as pessoas não querem sentir dor. É isso. O objetivo de um médico não é apenas curar, é curar dentro dos limites do que é razoável e tolerável para o paciente. A febre pode ter benefícios secundários no combate às infecções, mas provoca dor, e eu vou ao médico para parar de sentir dor. Não me importo com os estudos duplos, cegos, quando estou tendo calafrios, mesmo debaixo do cobertor. Se existe um comprimido capaz de fazer a febre parar, eu quero tomá-lo naquele instante. Pode ser racional querer ter febre se você está com uma infecção, mas não é razoável. Essa filosofia, almejar ser razoável em vez de racional, deveria ser cogitada por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas a dinheiro. As pesquisas acadêmicas na área financeira se dedicam a buscas pelas estratégias de investimentos ideais em termos matemáticos. Minha tese é de que no mundo real, as pessoas não querem estratégias matematicamente ideais. Elas querem estratégias que melhorem a sensação de bem-estar à noite, quando botam a cabeça no travesseiro. Harry Markowitz ganhou o Nobel de Economia
por explorar a relação matemática entre risco e retorno. Certa vez ele foi questionado sobre como investia o próprio dinheiro, e então descreveu a forma da sua carteira na década de 1950, quando começou a desenvolver seus modelos matemáticos. Eu imaginei o remorso que sentiria caso a bolsa de valores subisse, e eu não tive ações, ou se ela caísse e eu estivesse cheio delas. Minha intenção era minimizar meu arrependimento no futuro. Portanto, divido meus investimentos meio a meio entre títulos e ações. Markowitz acabou alterando sua estratégia de investimentos, diversificando sua carteira. Porém, há dois aspectos importantes aqui. Um é que minimizar o arrependimento no futuro é algo difícil de racionalizar no papel, mas fácil de justificar na vida real. Um investidor racional toma decisões com base em fatos matemáticos. Um investidor razoável toma decisões em uma sala de reuniões, cercado por colegas que ele espera que o admirem, ao lado de um cônjuge que não quer decepcionar, tomando como referencial concorrentes idiotas, mas realistas, como o cunhado e o vizinho. Além de ter as próprias dúvidas, o ato de investir possui um componente social, que muitas vezes é ignorado quando vemos pela lente estritamente financeira. O outro é que não tem problema em não ser estritamente racional. Jason Zweig, que conduziu a entrevista com Markowitz quando este explicou a forma como investia, declarou algum tempo depois: "Minha opinião é que as pessoas não são racionais ou irracionais. Somos seres humanos. Não gostamos de pensar mais do que o necessário, e há sempre alguma coisa que demanda a nossa atenção." Sob essa ótica, não é surpresa alguma o fato de que o pioneiro da moderna teoria do portfólio tenha formado seu portfólio inicial de modo tão descolado da própria pesquisa, tampouco que ele o tenha ajustado depois. Markowitz não é racional nem irracional, ele é razoável. O que costuma ser esquecido quando se trata de finanças é que algo pode ser tecnicamente verdadeiro, mas absurdo quando colocado em contexto. Em 2008, dois pesquisadores de Yale publicaram um estudo argumentando que os jovens deveriam tentar inflar ao máximo seus planos de previdência, aplicando uma margem de 2 para 1, $2 de empréstimo para cada dólar do próprio dinheiro, na compra de ações. Esse estudo sugere que os investidores diminuam aos poucos o percentual de empréstimo ao longo do tempo, o que permite que um poupador assuma mais riscos quando jovem, podendo assim lidar melhor com os altos e baixos do mercado de ações e correr menos risco conforme for envelhecendo. Mesmo que o recurso aos empréstimos deixe o investidor sem nada em algum momento da juventude, considerando a margem de 2 para 1, uma queda de 50% nas ações faria isso. Os pesquisadores demonstraram que os poupadores ainda assim se sairiam melhor a longo prazo, contanto que se recompusessem, seguissem o planejado e continuassem a juntar dinheiro em uma conta alavancada, à margem de 2 para 1 no dia seguinte, a terem ficado sem nada. A matemática funciona no papel. É uma estratégia racional, mas está absolutamente distinta de ser razoável. Nenhuma pessoa normal seria capaz de ver 100% do que economizou para a aposentadoria evaporar e não se abalar nem um pouco, a ponto de manter a mesma estratégia. Elas desistiriam, procurariam outras opções e talvez até processariam seus consultores financeiros. Os pesquisadores argumentaram que, ao aplicar a estratégia deles, a expectativa é de que o valor acumulado para a aposentadoria seja de 90% maior quando comparado ao rendimento dos fundos ciclo de vida, e também é 100% menos razoável. Existe sim um motivo racional para alguém tomar decisões supostamente racionais. Aqui está ele. Aceite a minha sugestão e ame seus investimentos. Este não é um conselho típico. Investidores afirmam que não têm nenhuma relação emocional com seus investimentos, como se eles fossem uma medalha de honra, porque parece algo racional. No entanto, se há ausência de relação emocional com a sua estratégia ou com suas ações, aumenta as chances de que você se afaste delas quando as coisas ficarem difíceis. O que parecia ser um pensamento racional se torna um problema. Investidores razoáveis que amam suas estratégias, tecnicamente imperfeitas, estão em vantagem, porque são mais propensos a se manterem fiéis a essas estratégias.
Poucas variáveis financeiras estão mais intimamente ligadas ao desempenho do que o comprometimento com uma estratégia durante os anos magros, tanto a dimensão do desempenho quanto as chances de obtê-lo em um dado período. As chances históricas de se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores dos Estados Unidos são de 50% no intervalo de um dia, 68% no intervalo de um ano, 88% em intervalos de 10 anos e, até o momento, de 100% em intervalos de 20 anos. Qualquer fator que o mantenha no jogo representa uma vantagem mensurável. Se você acredita que faça o que você ama é um guia para uma vida feliz, isso soa como um conselho fútil de biscoito da sorte. Mas se você isso como algo que proporciona a persistência necessária para colocar todas as probabilidades quantificáveis de sucesso a seu favor, percebe que esta deve ser a parte mais importante de qualquer estratégia financeira. Invista em uma empresa promissora para a qual você não liga e você pode achar legal quando tudo estiver indo bem. No entanto, quando a maré inevitavelmente mudar, você de repente começa a perder dinheiro com algo que não desperta o seu interesse. É um fardo duplo, e o caminho de menor resistência é passar para outra coisa. Se antes de tudo você for apaixonado pela empresa, você ama a missão, o produto, a equipe, a tecnologia, o que for. Os momentos inevitáveis em que você está perdendo ou em que a empresa precisa de ajuda serão atenuados pelo fato de que você se sente parte de algo com um significado. Essa pode ser a motivação necessária que o impedirá de desistir para seguir adiante. Existem várias outras ocasiões em que é bom ser razoável, em vez de racional, com o dinheiro. Há um viés doméstico, bem documentado, que mostra que as pessoas preferem investir em empresas do país em que vivem, ignorando os outros mais de 95% do planeta. Isso não é racional, até o ponto em que você se dá conta de que investir é efetivamente dar o seu dinheiro para estranhos. Se a familiaridade o ajuda a dar o salto de fé necessário para continuar a apoiar esses estranhos, isso se torna razoável. O day trading e a escolha de ações individuais não são racionais para a maioria dos investidores. As probabilidades estão enormemente contra você. No entanto, ambos são razoáveis em pequenas quantidades, caso bastem para satisfazer um desejo pessoal e deixar em paz o restante dos seus investimentos mais diversificados. O investidor Josh Brown, que defende e, acima de tudo, possui fundos diversificados, explicou certa vez que também tem um punhado de ações individuais. Não estou comprando ações individuais porque acho que vou gerar alfa. Eu simplesmente adoro ações, desde os meus 20 anos. O dinheiro é meu, posso fazer o que quiser com ele. Bastante razoável. A maioria das previsões sobre os rumos da economia e do mercado de ações são terríveis, mas fazer previsões é razoável. É difícil acordar de manhã dizendo a si mesmo que você não tem ideia do que o futuro lhe reserva. Mesmo que isso seja verdade, agir com base nas previsões de investimento é perigoso, mas eu entendo porque as pessoas tentam prever o que acontecerá no ano seguinte. É da natureza humana, é razoável. Jack Bogle, o falecido fundador do Vanguard Group, dedicou sua carreira a uma cruzada para promover o investimento em índices passivos de baixo custo. Muitas pessoas acharam curioso o fato de o filho dele ter feito carreira como administrador de fundos de hedge e de fundos mútuos de elevado custo. Bogle, o homem que dissera que fundos de custo elevado violam as humildes regras da aritmética, investiu parte do próprio dinheiro nos fundos administrados pelo filho. Qual é a explicação para isso? Fazemos algumas concessões quando se trata de família, disse Bogle ao The Wall Street Journal. Se isso não parece coerente, bem, a vida nem sempre é assim. De fato, ela raramente é.